bem-vindos a mais um Disque Tarô, o Disque do seu coração, onde estamos na Rádio Paranormal.plus aos sábados às 22 horas e na Soulcast às 22h30 aos domingos. Eu sou Cici Lima. E eu sou Alice Nation. E hoje a gente está aqui para falar de uma pessoa muito, muito especial, de uma luz muito suprema, de uma energia incrível, que é Madinha Gil, Preta que é Gil. Preta Pretinha. Preta Pretinha. Porque essa semana, na verdade, se estou assistindo, a gente está gravando, então na última semana, a Globo lançou aí dois registros, né? Sobre Preta Gil, que é um filme, uma série. E a gente quer muito falar sobre isso com vocês, né, Cici? Com certeza. Foi algo que me marcou muito de assistir. Eu falo que, assim, eu tava. Sabe quando você tá com aquele sono da semana, que você vai que não vai e tal? Eu sentei no sofá e falei, vou assistir, vou brigar com o meu sono. Quando eu comecei a assistir, eu me vi tão imersa naquela realidade, naquela história, que depois eu não consegui dormir. Eu demorei um pouco para conseguir me desconectar do tamanho da profundidade dessa pessoa, né? E o quanto reverbera ainda em várias coisas, em várias pessoas, em vários contextos. Então a gente falou assim, não vamos deixar passar em branco, acho que precisa ter esse comentário, acho que precisa ter esse programa pela magnitude realmente do legado de Preta. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente começar o nosso papo, a gente vai ler a nossa cartinha da semana, né, Cici? Bora, bora. Bora Então, ler. que baralho você vai usar hoje? Hoje eu vou usar o tarô dos orixás do Zouraki, que eu gosto muito também. Então vamos ver o que que sai aqui. Ó, El Diablo. Mano, total preta, né? Total preta. Não é que eu tô chamando ela de diabo, tá, gente? Não é isso. Calma, vamos explicar aqui. Porque o diabo, ele era fora dos padrões, né? Ele é fora dos padrões. Ele traz todo esse senso de viver. Ele traz toda essa questão do que é carnal, dos nossos desejos, das nossas vontades. E eu acho que traz bastante essa representação da preta, porque a preta fugia desses padrões, né? Que muitas vezes é demonizado, que traz muito esse olhar demonizado para nossa semana, e traz muito o que a gente gostaria de viver, né? Os nossos desejos íntimos de ser aquilo que a gente é. Então, além de muitas coisas que falam do diabo, dessa questão de toxicidade, às vezes dependência, enfim, a gente tem esse lado do ser humano, do ser carnal, do sentir, do vivenciar, que eu acho que é muito esse convite para nossa semana. Então, da gente conseguir tirar as nossas amarras das nossas dependências emocionais, mas principalmente dos nossos aprisionamentos internos de que ficar forjando ser uma coisa que não é. Então, a gente ter essa liberdade. E muito também um convite da gente atolar o pé na jaca, né? Tipo assim, lidar com as consequências, mas vamos dar uma atoladinha, vamos fazer aquilo que a gente tem vontade. Então, acho que é isso, é vivenciar um pouquinho sem muita ponderação. Bora curtir. Bora. Que engraçado, você tá usando exatamente esse tarô, que eu tô com uma aba desse tarô aberta aqui no meu notebook. Que Exatamente vamos desse tarô, do tarô dos orixás. do Zorak. Nossa, muito bom, Que muito legal. lindo. E aí, Ah, então, eu ia falar também que o diabo ele traz muito essa coisa do magnetismo que a preta tinha muito, né? É um magnetismo assim imenso que essa mulher tinha. movendo as multidões, né? Pois é, pois é, um magnetismo assim para todas as coisas boas do mundo. Todo mundo queria ficar perto dela, todo mundo queria ouvir ela, todo mundo queria sentir a alegria que ela passava, né? É isso. Eu acho que existem pessoas que vêm de tempos e tempos para mostrar que ainda
é possível acreditar na humanidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Assim, porque a gente vai pegando figuras marcantes, comportamentos marcantes, enfim. Eu vou fazer uma associação assim, tipo Chico Xavier, por exemplo. Eu acho que Chico, na época que veio, enfim, ele trouxe bastante essa representação, sabe? De trazer um legado. Totalmente diferente da energia de preta, mas assim, no sentido de deixar um legado ainda assim. Então, eu acho que de tempos em tempos, eu acho que os céus, o universo, a personificação de fé que vocês acreditarem, deve mandar uma pessoa para poder ser esse direcionamento de tipo assim, ó, acorda pra vida, que ainda existe chance. Eu acho que é isso pra gente, sabe? E a preta, ela traz muito esse olhar não só para o quesito família, mas para o quesito do que é o amor de verdade, né? Que é o laço de amizades, que muitas vezes os laços que a gente forma são muito mais fortes e muito mais importantes do que o laço de família. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. E no caso dela, ela consegue demonstrar os laços de família, que não é uma família perfeita, a gente vê justamente isso, né? A questão do casamento do pai, a questão dos filhos, né? A questão do entrosamento entre os irmãos, entre outras coisas. Mas a gente vê esse entrosamento familiar, independente de qualquer coisa. E aí a gente vê o entrosamento de amizade, o quanto que é bonito, né? Esse vínculo, e esse vínculo que ele é formado genuinamente. Eu tava ouvindo a história da Jude, do Gominho, e tem sempre mais um que eu sempre esqueço o nome dele, que são os três amigos leais dela. E essa amizade começou através de show. Eles eram fãs dela, participaram de um show, enfim. E aí foi muito engraçado, porque depois do show, eles se aproximaram, ela convida essa pessoa para subir ao palco, cantar com ela. E depois fala assim: ah, bora lá pra casa. E tipo assim, eles ficaram meses na casa dela. Meses. Tipo assim, uma pessoa que ela nem conhecia. Meses na casa dela. E aí foi amor eterno e virou uma amizade eterna de milhões que, né, durou aí até, de fato, os últimos dias e dura até hoje, porque eu acredito que a gente mesmo depois que faz a passagem, né, que a gente vá para o outro lado, a nossa energia, o que a gente é de fato, continua em essência, continua nas pessoas, né? Com E certeza. então eu acredito que esse amor ele continua reverberando entre as pessoas que ela mais amava. Sim. Para quem está um pouco perdido, né? A gente está falando aqui de dois registros, né, Cici? Isso. Um documentário que saiu da Preta, que é o Preta Eu Não Ando Só, Uhum. e uma série documental que chama Meu Nome é Preta, ambos disponíveis no Globoplay. E eu estava falando para a Cici, já pegando o gancho, né, disso que ela estava falando, né? E é até difícil você assistir e pensar que essa energia enorme da Preta, ela não está mais fisicamente, mas ela ainda está. Porque todo mundo lembra da Preta. É, antes do documentário já se lembrava, agora com os registros, né? Mais ainda. Então, é uma luz tão forte que é uma luz que não se apagou e também não tem expectativa de se apagar, né? Não. Leonina, né, amor? Uma característica bem marcante. A pessoa ela veio para ser fora dos padrões, para impor ali. E o jeito dela impor não era tipo goela abaixo, era o impor, tipo assim, eu sou eu quero viver, eu quero ser isso. E por quê? Né? Uma das pautas muito legais que levantaram foi quando ela lançou o disco e ela fez a capa nua, né? O disco ele tinha ali ela totalmente despida e ela recebeu, nossa, várias represárias, ela xingamentos, enfim, e ela diz assim bem tranquilamente, é porque eu sou gordinha? É porque eu sou preta?
né? Então, assim, ou seja, porque eu tô fora dos padrões, então eu não posso colocar meu corpo nu. Agora, se eu tivesse dentro dos padrões, eu poderia. E, e ela vem sempre com isso, né? Assumir uma bissexualidade. Então, eu achei muito bonito também o contato que ela teve com a Ana Carolina. E aí, a Ana Carolina dando depoimento, que foi muito especial, né? Esse furacão preta, enfim. E aí tem até o momento que ela se emociona, que é muito difícil, né? De conseguir continuar depois de tudo. E a Preta é isso, né? Ela foi abraçada pela comunidade LGBTQIA+, ela foi abraçada pela população negra, né? Então também pela comunidade negra. E aí foi vários movimentos, né? Porque ela ganhou o carnaval, então ela ganhou o mundo, sendo quem ela queria ser. E um dos pontos que eu achei assim, bem cruciais é quando ela faz uma cirurgia enorme. E aí ela liga para a mãe dela e ela fala assim: Mãe, eu estou curada. Aquilo assim foi, acho que um clímax bem importante. Ela diz: Mãe, eu tô curada. O médico disse que eu não tenho mais nada, que meu organismo tá todo limpo e tal. E ela fala no celular. E aí ela fala pro filho dela, Francisco: eu vou ver a Sol de Maria crescer. A gente vai ver a Sol de Maria crescer. E aí ela começa a viver a vida dela doidada. Então, tipo assim, tudo que ela não conseguiu fazer naquele período, né, que ela ficou meses e meses no hospital, enfim, fazendo químio, rádio, teve que fazer cirurgia, ela começa a viver a doidada. E ela começa a curtir, aí ela tem uma nova paixão, e aí ela vai pro trio elétrico, ela faz o aniversário dela, enfim, então ela aproveita com aquela energia, né? E nada básico, né? Uh, tudo expansivo, né? E aí, a partir disso, ela começa de fato, né? Eu quero viver, gente, eu tô curada. Então, aquela energia boa, né? Que todo mundo acredita que vai dar certo. Pena que durou pouco, né? Infelizmente, essa questão dessa energia. E aí, o câncer, ele vem de uma forma mais agressiva, né? Que é a metástase. Começa a se espalhar. E aí, ela começa a fazer novamente o tratamento, enfim. E dali é complicado, já começou a realmente ser bem desafiador para ela. E mesmo sendo desafiador, ela continuou com essa alegria de viver. E um dos pontos mais importantes que a médica disse é que ela nunca viu uma amizade como a dela, porque todas as vezes que ela entrava no quarto, pelo menos tinham dois amigos. Então, assim, eles se revezavam como se fosse escala realmente de plantão para não deixá-la sozinha. E o Gominho diz, né, que depois que o marido, né, o ex-marido, chifrou, foi embora, enfim, ele percebeu que ela iria ficar sozinha e ele sabia que ela não gostava de ficar sozinha. Ele não pensou duas vezes de juntar as coisinhas dele e ir de encontro com ela, né, de ficar lá. E assim foi até o final. E aí ela fez todos os processos, os procedimentos que precisavam, até que realmente o tratamento convencional não tinha mais, né, o que fazer. E ela grava Drão, né, com o pai dela, então a turnê do Gil, ela vai para aquele momento, morrendo de dor, que eu achei uma das coisas que a gente não sabia, ela vai carregada, né? Que a gente não percebe esses detalhes, né? A gente só acha que tá bonito, que tá elegante, e a pessoa nessa situação, e ela não disse não pro pai, eu acredito que ela sabia que talvez seria o último momento, né? A última oportunidade, deve ter alguma coisa que, sei lá, falasse pra ela. Então ela fez questão mesmo sentadinha, tanto que ela toma um monte de remédio e sai desse show direto pro hospital se internar porque ela tá morrendo de dor. E aí ela vai tentar realmente o tratamento no exterior, né? É, ela já estava internada, né? Ela sai do hospital Sim. só para fazer o show, E né? volta pro hospital. Uhum. Exatamente. É uma mulher muito guerreira, né? E em todos os aspectos da vida, assim, em tudo que se propôs, né? Foi muito guerreira. E
E como você falou, tem gente que vem para essa vida mesmo para ser o que é, assim, né? Então, porque tem no começo do documentário, né? Tem um pouco da vida dela, né, de como ela foi concebida, né, na época que ela foi concebida, né, a família dela, as irmãs e tal, e um pouco de como era quando ela começou a ir para a escola e começou a estudar e tal, né? Então a Preta ela já chegou num momento que ela representava um novo momento para a família, né? Sim, tropicalismo, né? Foi bem depois do exílio do pai. Então ela nasce Exato, muito, né? exato. Então quando eles voltam do exílio, né? Que Isso. ela nasce e eles dizem que ela é tipo a personificação do tropicalismo, a personalidade dela. Então, isso é assim, já por si só já é incrível, né? Uma criança que já se destacava de todos pela sua personalidade, mesmo pequena, né? Desde pequena. Sim. E você E já observa tanto quando ela vai cantar com o Gil, né? Pequenininha, quando ele chama ela no palco, aquele jeitinho dela meio, né? É uma graça. Ela já é era uma cativante. e também a Preta, né, carrega já desde de que nasceu, também desde que foi batizada, né, o nome Preta, né? O que é muito forte, assim, é muito foda isso. Não pode falar palavrão aqui que o YouTube vai cortar nosso negócio. Mas é muito incrível isso. E ela vai levando e ela sustenta isso. E depois tem uma parte, eu também não vou dar tanto spoiler, né? Que, que ela sofre preconceito na escola e por ser negra, né, tá numa escola de elite que só tinha ela e os irmãos de pretos na escola, e depois ela sofre preconceito por ser bissexual, e ela peita tudo isso, não é que ela se esconde, ela peita, Sim. né? E aí ela começa a perceber justamente também essa diferença entre a irmã, né? Que ela fala que ela tem o cabelo liso, a irmã já tem o cabelo crespo, então ela já começa a perceber as diferenças a partir daí. E que ela até fala assim, quando ela era pequenininha, ela queria se chamar Priscila, mas isso logo muda, né? Muda e ela começa a entender, então, a importância realmente da identidade e da representatividade, né? Primeiro, quando o pai briga e fala assim, não, vou botar preta. Não tem tanto nome, por que que eu não vou botar preta? Né? E aí você vê que já tem um senso pejorativo nas outras pessoas, que já é um racismo mascarado. E que na época, quando ela sofreu, ficou por isso mesmo, porque as pessoas não encaravam, né, esse racismo estrutural como a gente encara hoje. Então, assim, a mãe dela foi lá e já botou para quebrar, que eu gosto é disso, eu gosto é. Lembra muito a minha mãe, viu? Porque eu também passei por uma situação bem complexa. E a minha mãe foi conversar com a mãe do menino. Falou: olha, se você não der jeito no seu filho, quem vai dar sou eu. Azul. Então, era isso já. Então, as nossas mães, né? E tanto que nem a mãe da Preta é uma pessoa branca, a minha mãe é uma pessoa parda que ela é passável, né? Como que a gente diz assim, é uma pessoa que as pessoas falam, não, não é negra. A gente tem essas questões. E aí, a importância dessas mulheres é de entenderem as filhas que têm. E trazer essa autonomia e trazer esse senso de, putz, não dá pra deixar por isso mesmo, vamos resolver. São pessoas assim que o mundo precisa, né? É tipo, É, assim, se eu e ela, a gente estava conversando no off, sempre. né? E aí, né, falando, tipo, exatamente, tipo, o mundo precisa de gente igual a Preta, sabe? Exatamente. Tanta gente fazendo hora extra que não precisava mais estar aqui, né? E aí. Mas é aquilo, o paraíso, ele é composto.
eu acredito muito de pessoas que sejam afins de fazer esse mundo melhor. Aí eu acho que a espiritualidade, o plano maior deve olhar e falar assim: não, chega, você já deu muito close lá embaixo, já mostrou o que é bom, agora é hora de te tirar de cena, porque nós estamos precisando dar uma animada aqui em cima. Eu acho que é essa, sabe? Pena pra gente, né? Pena pra gente que tem que ficar convivendo com essas pessoas que fazem hora extra que não acrescentem nada. Mas Pois tudo bem. é, pois é. Mas até na situação difícil ela deixou o exemplo para nós, né? A Sim, lição para nós, né? Porque é difícil, é assim, é muito. Assim, você é enfermeira, né? Se você é enfermeira, então você pode dizer melhor que eu como é difícil um tratamento de câncer oncológico. oncológico, é. E você fazer um tratamento desse com uma. Óbvio que ela não estava sempre feliz, sempre bem, sempre com um sorriso na cara, né? Mas ela nunca se deixou abater, assim, tipo, pelo menos em público, né? É. Na verdade, eu acho que assim, ela caiu mesmo no final de tudo. Quando ela é, percebeu que não tinha mais jeito, quando o médico do exterior fala para ela que ela sairia do programa, porque ela entrou num programa experimental. Esse programa, ele é como se fosse um SUS aqui, né? E aí a pessoa, ela já tem que ter tentado de tudo para ela passar por isso. E aí eles tentam, acho que em torno de uns 20 dias, mais ou menos. E aí, na verdade, não surte efeito, a metástase continua, né, se espalhando. E aí, quando ele fala que seria melhor ela voltar pro, né, pro Brasil, enfim, que não tinha dado certo, é o momento que eles percebem realmente a queda dela. Ou seja, que ela começa a ficar um pouco mais introspectiva, reflexiva, ela não quer mais mexer muito no celular. E que ali é como se ela já estivesse entregando o espírito dela, tipo assim, eu cansei, eu fiz o que eu podia e realmente agora eu preciso ir em paz, né, de alguma forma. Pois é, e aí, infelizmente, né, Pretinha partiu para o outro lado do paraíso, O Orun, né? Orum. Eu queria achar é que eu não tinha conhecimento de como era a palavra equivalente no candomblé, no candomblé, Isso. que pretinha Então, era do candomblé, né? Se eu não me engano. isso. De Oxum, né, meu amor? De Oxum é radiante, por isso tão radiante. E ela fez algo que trouxe bastante polêmica, né, até depois da morte. Que é o fato de ser cremada, né? Porque dentro da religião a gente tem essa questão de devolver o nosso corpo para Nanã, né? Então Nanã cede o barro para construção e a gente devolve esse barro para a terra. E aí ela quis ser cremada porque ela queria fazer as joias, né? Então os diamantes para dar para os amigos. E assim fez. O trio elétrico depois veio com a Ivete Sangalo. Não foi exatamente no ato, né, do velório. Não lembro quais foram as questões, mas teve alguma questão que não conseguiu fazer esse trio elétrico. Mas Ivete se encarregou de fazer depois, então acho que foi bem importante. E junta justamente essa tríade, né? Os três amigos que ficaram com ela até o final. E aí cantando Sinais de Fogo, que foi uma coisa muito, muito linda e muito emocionante. Sim. E, cara, eu acho que ela tá felizona cantando e dançando onde quer que ela esteja e olhando pra cá e falando, e aí? E aí? É isso. Bora, meu povo, reagir! Vivam, né? Eu acho que é o maior legado dela é tipo assim, viva aquilo que você pode viver. Eu acho que é isso. Exatamente. Eu acho que é a melhor forma de honrar a memória dela, né? É isso. Vivam, né? E aí veio a irmã dela maravilhosa, né? Porque olha que interessante, Preta desencarna no Dia dos Amigos, que eu achei muito formidável. E aí teve toda aquela burocracia, né, de trazer o corpo pra cá, enfim. E aí ela é enterrada no Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Teresa de Benguela, que é dia 25 de julho.
E eu acho que, assim, é muito auspicioso, né? É uma coisa, assim, muito assim, poderia ter acontecido qualquer dia, mas você vê que acontece exatamente quando precisa acontecer. E aí a irmã dela lança justamente um restaurante para trazer essa questão afro-brasileira, né, alimentar, muito com a homenagem a ela, mas eu acho que mais do que a homenagem a ela é esse encontro com as próprias raízes, né? Então, a Bela Gil acho que traz brilhantemente. Eu tava vendo algumas coisas do cardápio, eu falei, caraca, que sacada maravilhosa. E que vai atrair muitos olhares, né? Muitos olhares, muitas críticas. Acho que vai trazer bastante essa movimentação e é uma forma dela manter essa preta girando, né? Porque a pretinha gostava bastante de comer e ela gostava muito dessa coisa afro, ela amava a Bahia, né? Então, Sim. assim, se não me engano, ela nasceu na Bahia e ela foi para o Rio de Janeiro, ou ela nasceu no Rio de Janeiro e foi para Bahia, né? É isso. Então, ela nasceu no Rio de Janeiro e foi para Bahia. Então, teve essa conexão muito né, com a nossa ancestralidade. Exato. Inclusive, a gente podia ir lá no restaurante da Bela Gil também comer, né? Eu acho, e a gente devia gravar de lá. A gente podia. É, pois é. Será que eles dariam essa autorização pra gente? Será que a Bela Gil daria? Ah, a gente pode tentar, né? Vai que cola. Vamos tentar. Vamos, né? Vamos perguntar para a querida se ela. A gente fala, a gente não tá fazendo nada, a gente só queria fazer um comentário. Por favor, Bela Gil, por favor. É isso. Fica aqui o nosso apelo para Bela Gil, mas agora a gente tem que encerrar, que já deu nosso tempo aqui. É isso. Não deixem de assistir, gente, esses documentários, esses registros, porque é incrível, tá incrível, assim, tá muito, muito bem documentado, tá lindo demais, e, e é muito legal para a gente estar sempre relembrando essa força da natureza que é Preta Gil, Preta É Maria, isso. né? Preta Maria. É isso aí. Preta Maria. E Pois é, viva a Preta Maria. viva a Preta Maria. E se você quiser conversar com a gente, mandar sua história, você pode entrar em contato com a gente ali no, na caixinha de perguntas do Mistérios da Luz ou no nosso e-mail 0800 disquetarô@gmail.com, não é, Cici? É isso. Manda sua perguntinha de milhões, sugestões. Crítica não, tá? Que a gente não tá afim de crítica, mas sugestões a gente tá super abertas a receber. Brincadeira. A gente aceita a crítica, mas não ouve calada. É isso, a gente revida. Você sabe a língua de chicote. É isso mesmo. Eu sou Alice Nation, o meu Alice com dois L's Nation de nação em inglês, e você, Cici? @Mistérios da Luz ou @Simpósio Afro de Tarô, onde você adquire aquele ingresso de milhões e vem partilhar com a gente em outubro. Tá chegando, hein, meu povo? Tá chegando. Tá chegando. Deixe seu like, deixe seu comentário, é super importante pra gente. Ajuda a gente, por favor, se inscreva no nosso canal. E até semana que vem. Até! Beijoca! Beijocas!